Olá, parceiros e parceiras, canal do Rebobina Galindo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, tô aqui com esse estator bem grande, bem pesado, estator da CBR 250. CBR 250, o cliente disse que é uma moto 2012. Vamos fazer a recuperação dele. Aqui está a parte que entrou em curto. Essas duas bobinas, essas duas fases aqui entrou em curto. Mas aí a recuperação é total. Mesmo que tenha uma fase aqui boa, eu não aproveito não. Eu troco tudo. Vou fazer a recuperação dele total. Vou estar aqui mostrando para vocês como fazer a recuperação desse estatorzão. Ele é um pouco maior ainda do que o da CB300, né? XRE 300. É bem parecido também com ele, o sistema de isolamento. Vamos lá, vamos em frente. Eu vou estar começando aqui soltando os cabos do chicote. 3 contatos, 3 cabos, 2 para cá e 1 para cá. Eu vou estar dissoldando para ficar melhor para trabalhar. Pronto, como a gente pode ver aqui, eu já soltei os cabos do chicote, dissoldei. E agora vou dissoldar esses 3 contatos aqui, 1, 2, 3. Já soltei um fio aqui. São 2 fios aqui, 2 aqui, 2 aqui. São 6 pernas de fio. Pronto, já dissoldei essa, vou puxar outra e tirar as outras. Vou deixá-las aqui, no mesmo lugarzinho aqui pra gente descobrir aqui de onde elas vêm. Pra ir pegar o esquema dela e colocar ali no papel. E agora vamos começar a pegar o esquema do estator, né? Aqui eu tenho todos os fios soltos. Aqui eu tenho um terminal, 2 terminais e aqui o outro terminal. São 3 terminais. 2 fios saindo daqui pegam nesse, 2 fios daqui pegam nesse, 2 fios daqui pegam nesse terminal. Eu fiz a representação aqui do estator. Então batendo certinho os terminais junto com o polo, de frente com o polo, certinho aqui. Aqui tem entre esses 2 polos. A contagem tem que ser certa. Isso aqui é isso aqui, onde vai sair o chicote. Então eu fiz o estator conforme as posições, as mesmas dimensões do físico. Pronto, e aqui eu posso colocar a representação do meu esquema para no final não me perder, certo? Isso aqui é um estator de 18 polos, ele tem 18 segmentos desses, são 18 bobinas, né, segmentos. Esse estator ele tem 3 grupos de bobina, 3. Cada grupo tem 6 bobinas, então 3 vezes 6, 18. 3 grupos de bobina, cada grupo com 6 bobinas. Ele é trifásico, por isso tem 3 grupos de bobina. Ok? Pronto, eu vou, na explicação aqui, eu vou me referir sempre a grupo 1, grupo 2 e grupo 3, ou eu posso chamar de bobina 1, bobina 2, bobina 3. Né? Aqui a gente enrola a primeira bobina com 6 segmentos, né? Primeira bobina, um fio. Depois enrola a segunda bobina com mais 6 segmentos, é outro fio. E depois enrola a terceira bobina com mais 6 segmentos, que é outro fio. Então são 3 grupos ou 3 bobinas, cada uma com 6 polos, que vai dar os 18 polos. A gente termina o estator. Agora vamos saber aqui onde esses fios começam e terminam de cada uma delas. Fiz a representação do estator aqui, né? Desenhei o estator, batendo certinho aqui os terminais, batendo com os polos certos aqui. E a gente começa a tirar o esquema dele. Para começar a tirar o esquema, a gente tem que começar a desmanchar o estator. A gente tem que desmanchar o estator para poder ver
onde o fio começa e onde ele termina. E para desmanchar, você tem que vir aqui e verificar qual fio, tá vendo esses fios aqui, passando aqui de um lado para o outro. Isso aqui eu chamo de transição, né? Quando a gente termina um polo que passa para o outro e vai enrolando, passa para o outro e vai enrolando. Aqui a gente enrola de 4 em 4. Enrola um, pula dois, enrola outro, pula dois, enrola outro. E assim você termina um fio, depois vai para o outro fio e para o outro fio, né? Que é bobina 1, bobina 2, bobina 3. Para começar a desenrolar, você tem que começar a desenrolar com o fio que está por cima. Você verifica aqui qual fio que está por cima de todos. Aí você vai saber que é a terceira bobina. Porque por baixo dela vai estar aqui os fios da segunda e da primeira. Então, encontrando o fio que está por cima, você encontra a terceira bobina e é com ela que você vai terminar. No seu estator aí, você verifica o fio que está por cima e vem para cá. Aqui você já dissoldou. Aí tem duas pernas de fio aqui, dois aqui, dois aqui. Então você vai ver qual aquele fio lá atrás que está por cima, que é um desses daqui. Qual desses daqui é aquele fio que está por cima. Ele vai estar solto. Você vai poder pegar ele e desenrolar. E isso será a terceira bobina que você estará desfazendo. E aí você vem para aqui e vai colocando o esquema aqui. Para enrolar, a gente enrola a primeira, a segunda e a terceira, mas para desmanchar o estator e pegar o esquema, a gente vai trás para frente, né? Desmancha a terceira, a segunda e depois a primeira. Pessoal, caso fique complicado, volta o vídeo, assiste de novo, entendeu? Volta, assiste, pode fazer isso várias vezes. Em algum momento você vai ter um clique, um estalo e vai dizer, ah, entendi. Então é isso. Eu mesmo quando estou aprendendo alguma coisa que eu não, em algum vídeo, né? Que eu não estou entendendo, eu vou voltando o vídeo e aí aos poucos eu vou pegando o conceito. Então vamos lá. Aqui eu já sei quais fios são esses, esse e esse. Vocês aí vão descobrir quando desenrolarem o estator. Como eu já sei, eu vou explicar logo aqui, que aí já fica mais fácil para vocês entenderem e o vídeo também não fica tão longo. Como esse estator, as ligações dele são em triângulo, então é um pá aqui e outro pá aqui. Cada pá tem um início e um fim. Aqui tem um início e um fim, um início e um fim, e um início e um fim, que é o início da bobina e o final da bobina, né? O início do fio que enrola a bobina e o final desse mesmo fio. Aqui eu sei que é o início da terceira bobina com o final da segunda. Aqui eu sei que é o início da segunda bobina com o final da primeira. E aqui eu sei que é o início da primeira bobina com o final da terceira. Certo? Você olhou lá atrás, viu que fio está por cima. Quando você correr o fio, procurar, você vai ver que o final dela vai estar aqui. Porque é o único fio aqui que você vai conseguir tirar e sair desenrolando o estator. Então, nesse par de fio que tem solto aqui, eu tenho o final da terceira bobina. Quando você desenrola, puxar esse fio daqui, quando você puxa ele daqui, ele vai vir aqui por baixo e vai estar enrolado nesse polo aqui. Nesse polo, ou seja, esse polo é o último polo a ser enrolado da terceira bobina. Como você enrola de 4 em 4, se esse é o último, significa que 1, 2, 3, 4, aqui começou a terceira bobina. Isso você vai saber quando você desenrolar. Você vai desenrolar esse polo, aí o fio vai vir para aqui, você desenrola esse, e por fim esse. E aí você vai saber que aqui é o início da terceira bobina e aqui é o final da terceira bobina. Então é isso. Iniciou a terceira bobina aqui, 4, 4, 4, terminou aqui. Quando termina aqui, o fio vem aqui por baixo. Pronto, e vai ficar aqui, que é para ser soldado aqui no final, junto com o pá dele. Entendeu? Aqui a gente já pegou o esquema da terceira bobina. Quando eu for enrolar o estator, eu vou explicar isso novamente, já aqui, enrolando da forma inversa, né? Enrolando da primeira até a terceira. Aí vocês vão fechar o entendimento com certeza. Então eu sei aqui que aqui é o final da terceira, que entrou aqui. Aí eu venho aqui no meu esquema e coloco aqui um fio aqui. Pronto. Eu já tenho um fio aqui, que vai ser soldado aqui, que é o final da terceira bobina, que ele sai daqui. Então eu sei que a terceira bobina termina aqui. Ela termina aqui. Pronto, e o fio vem soldar nesse terminal. Então aqui eu já sei que isso aqui é
fim da terceira, F3, fim da terceira. Se eu sei que aqui é o fim da terceira, eu vou desenrolar para esse lado, né, quando eu desmanchar o estator. Pronto, então 1, 2, 3, 4, por quê? Porque ela é enrolada de 4 em 4. Então eu já sei que aqui é o início da terceira. Terceira significa terceira bobina. A terceira bobina é essa aqui, de cor diferente. Pronto, e o início da terceira, nesse terminalzinho aqui, vou fazer representar dessa forma aqui. Vou destacar botando uns pontinhos aqui, que é para saber que isso aqui é o fio da terceira. Pronto, esquema da terceira bobina pronto. O fio vai ser soldado aqui, vai enrolar essa, pula 4, enrola essa, pula 4, enrola essa. Terminou, o fio vem por baixo desse aqui e solda aqui. É a mesma coisa aqui. Inicia aqui, o fio vai ficar soldado nesse terminal. Enrolou, termina aqui, ele vem por baixo, sobe aqui. Pronto, conforme o esquema. Terceira bobina, o esquema já está pronto. Depois que o esquema está pronto, você já pode vir aqui e desmanchar o estator. Aí você pode tirar o fio da terceira bobina. É o que eu vou fazer agora. E aí você já aproveita, conta quantas espiras tem, né, cada polo desse, e mede a bitola do fio. E agora tá aí, retirei a carga de fio de 6 polos referentes à terceira bobina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos. A gente já viu como ficou o esquema. Vamos agora pegar o esquema da segunda bobina. Então a terceira começou nesse polo, o fio ficou para ser soldado aqui, terminou nesse polo, o fio veio por baixo para ser soldado aqui. Pronto. A segunda, o fim dela é esse fio aqui. Quando você olha por baixo, você vê que o fim dela é esse aqui. Então você já corre o fio com o dedo, vai acompanhando ele, pronto. Aí você vai descobrir que isso aqui é o final da segunda bobina. Pronto. Então você vai vir aqui por baixo. É 1, 2, 3, 4. Pronto. Ela está enrolada. Esse fio aqui, que é o final da segunda, ele vai estar enrolado nesse polo aqui, ao lado do final da terceira. Pronto, ele vai estar enrolado aqui, porque ele terminou, você começou a enrolar a segunda aqui, nesse polo. 4, 4, 4. Terminou nesse. Tantas voltas. Então veio aqui por baixo e o fio ficou aqui. Pronto, final da segunda, nesse polo aqui, que saiu desse bobinamento aqui. Aí eu venho para aqui, é justamente aqui, fazendo par com a terceira, né? Com o início da terceira. Então eu venho aqui e faço isso aqui. Ela é enrolada aqui, a segunda, ela inicia nesse polo aqui. Então 1, 2, 3, 4, termina nesse aqui. Pronto, essa aqui é a segunda bobina. Iniciou aqui, foi, terminou aqui, veio por baixo, subiu aqui para fazer par com o início da terceira, para ser soldado nesse terminal aqui. Então, você puxa esse fio aqui, que vem por baixo, que é esse aqui. Puxou ele, você vai desenrolar esse, depois esse, e assim vai até chegar nessa aqui. E aí, Galindo, como é que eu vou saber onde é o fio do início? Você vai desenrolar, aqui puxou o final, desenrolou esse, outro. A última vai ser essa. Quando você desenrolar aqui, você vai encontrar esse fio aqui. É o início da segunda, pronto. Esse polo começou a terceira, esse polo começa a segunda, que é esse fio aqui. Esse fio vai ser soldado nesse terminal aqui. Enrolou aqui, veio por baixo, enrolou.
Terminou aqui, veio por baixo, subiu aqui. O início fica de um lado e o final fica do outro dele. Do polo onde o início da segunda bobina é enrolado. Então, eu venho para aqui. Vai ser soldado nesse polo aqui, o início da segunda. E venho e faço isso. E aqui eu coloco que esse polo é o início da segunda bobina. E esse aqui é o final da segunda. Pronto. Esquema da terceira pronto. Esquema da segunda pronto. Vamos pegar agora o esquema da primeira. Mas antes eu vou agora, já que eu peguei o esquema da segunda, aí eu vou desenrolar a segunda bobina. Que são esses 6 polos referentes a ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou desenrolar ela para pegar o esquema da primeira. Fio da segunda bobina retirado. Esquema pronto. Agora pegar o esquema da primeira. A gente tem um fio aqui, que é soldado nesse terminal. E tem um fio aqui, que está quebrado, está aqui dentro. Pronto, esse fio aqui, quando você tiver com o seu estator na mão, você vai ver que esse fio aqui, ele vem aqui por baixo. E ele está preso aqui dentro. Por quê? Porque ele é o início dessa bobina aqui. Ou seja, é o início da primeira bobina. Esse aqui, eu vou pegar e vou conseguir puxar ele, desenrolar essa. E por final essa. Então esse aqui é o fio de final da primeira bobina. E esse que vai estar aqui é o início. Porque você começa a enrolar esse estator assim. Você coloca o fio de início aqui. Eu prendo ele normalmente aqui nesse buraco aqui. Aí passo ele aqui por dentro, vem aqui embaixo e começa a enrolar aqui. 42 espiras. Esse estator ele pega 42 espiras em cada polo. De fio 18 AWG. Então eu enrolo aqui, venho por baixo, esse, por baixo, esse, venho por baixo, esse, 42. Aí venho, 42, termino. Quando eu termino aqui, aí eu venho aqui por baixo e subo aqui, que é esse fio aqui. Esse fio aqui que é o final da primeira bobina. Então, vamos aqui, início da primeira bobina, que vai ser soldado nesse terminal. Ele vai vir. Pronto. O início dessa soldada aqui, ele vem aqui por baixo. E vai ser enrolado aqui. E aqui você inicia aqui. Início da primeira. 42 espiras, 42, 42, 42. Terminou aqui. 42, aí vem por baixo. E sobe aqui para fazer par com esse fio que é o início da segunda. Então é isso, ficou assim o esquema. Esquema pronto. Então você vai começar a enrolar o estator. Você vai começar por esse polo aqui, ó. Tem esse ferrinho aqui, que é o prendedor do chicote. Esse aqui é o prendedor do chicote. Pronto, então pelo prendedor do chicote você se baseia, pronto. Essa ranhura do lado direito, né? Esse polo do lado direito é onde você vai começar a enrolar o estator. Aí você vai pegar o fio, colocar nessa posição aqui, que vai ser soldado nesse terminal. Ele vai vir aqui por baixo, que é esse aqui, início da primeira. Esse fio aqui que vai estar por baixo dos polos. Pronto, ele vai enrolar aqui primeiro. Enrolou, veio por baixo, enrolou, terminou aqui, final da primeira. Ele termina, ele vem por baixo e sobe aqui para ser soldado nesse primeiro terminal. Terminou, 1, 2, 3, 4, sobe aqui. Pronto, e aqui ó, a representação para cada bobina, sempre saltando 2, ou seja, de 4 em 4. Terminei a primeira, vou fazer a segunda, o fio da segunda aqui.
junto com o final da primeira. Vai ser soldado. Enrolo esse polo, venho por baixo, enrolo, termino aqui, fim da segunda. Aí venho aqui por baixo, 1, 2, 3, 4, e subo aqui do outro lado do polo onde ele foi iniciado, onde foi iniciada a segunda. Vai soldar com o início da terceira, que vai ser enrolado aqui, 42 voltas, esse, terminei aqui, aí ele vem por baixo desse polo aqui para ser soldado nesse terminal. Então é isso, está feito. O esquema do extrator. Agora eu vou desenrolar a primeira, lavar ele, tá cheio de óleo, e vou começar a enrolar. Pronto, vamos começar agora a enrolar o extrator, conforme o esqueminha que fizemos no papel. Já estou aqui com o carretel de fio 18 AWG. Cada polo desse vai pegar 42 voltas, 42 espiras no sentido anti-horário. Anti-horário, aí passa para esse lado, então ele é enrolado para esse lado, cada um anti-horário. Anti-horário, e assim vai fazendo. Sentido anti-horário, 42 voltas, enrolando para esse lado. Pronto, aqui eu fiz só prender o fio aqui dentro, né, para ele ficar preso. Fio de início da primeira, né? Ele tá aqui, ó, ele vem aqui, ele vai ser soldado nesse terminal, né? Final. Pronto, então ele entra aqui, como eu disse lá, conforme o esquema, que ele vem aqui por baixo. Ele vem aqui por baixo e vai ser enrolado nesse polo aqui, que é o polo do início da primeira bobina aqui. Vai vir por baixo e é enrolado nesse polo aqui. 42 bobinas, 42 espiras aqui, depois aqui, até terminar a última aqui. Vamos lá. Pronto, pessoal, é isso aí. A primeira bobina está pronta, né? O primeiro grupo. Eu comecei aqui, de 4 em 4, né? 42 voltas. Fiz os 6 polos, terminei aqui. Terminei aqui, o fio vem por baixo, o final é esse aqui. Pronto, aqui é o fio de início, né? Eu prendi ele aqui, aí vem aqui por baixo, comecei aqui. Terminei aqui, o fio vem por baixo, sobe aqui. E aqui eu vou começar a segunda, nesse polo aqui, nesse sentido, anti-horário, né, como sempre. 42, 42, 42. Vou terminar aqui. Terminando aqui eu venho por baixo e o fio vai subir aqui, ok? Pronto, aqui a primeira está quase pronta. Primeiro grupo de bobina, né? O primeira bobina. Esse aqui é o fio que vem de início, né? Vem aqui por baixo. Pronto, eu começo a enrolar aqui. Daqui veio para aqui. Pronto, já fiz 5. Vou fazer agora o sexto polo, 42 voltas. Aqui o segundo grupo, a segunda bobina está em andamento. Comecei ela aqui está o fio dela. Comecei aqui, 42 espiras, veio para essa, 42, essa, e agora eu estou aqui
no quarto polo da segunda bobina. Trinta e seis, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então é isso, estator aos poucos vai se configurando. A gente já tem aqui a carga de fio de dois grupos, né? Do primeiro e do segundo, ou primeira bobina e segunda bobina. A gente já tem uma fase pronta, completa aqui com o seu par, com o par formado aqui. Pronto, e agora eu vou fazer a terceira bobina, que é para fechar esse par e esse par. Então é isso. Estator de CBR 250. Tá pronto. Terminei agora a terceira que estava faltando, né? Ela começou aqui, esse fio aqui, e terminou aqui. O fio veio aqui por baixo e fez par aqui com esse. Pronto, as ligações, como elas são feitas, né? Vocês já sabem, né? Eu já expliquei bastante, né? Aliás, até bem repetitivo. Eu gosto de ser repetitivo, pessoal, porque aí isso ajuda o pessoal a... que às vezes em um momento você não entenda, em outro você termina compreendendo. Tem gente que tem mais facilidade de entender, já tem gente que tem mais dificuldade. Pronto, o sistema de ligação aqui é triângulo. Nos três pares, cada um tem um início e um fim. Início terceira com fim segunda. Início segunda com fim primeira. Início primeira com fim terceira. Eu agora vou dar um banho de verniz eletroisolante. Verniz de motor elétrico. O verniz ele penetra, ele vai lá no fundo para travar o fio lá por baixo. E depois vou dar uma resina de poliéster aqui por cima para dar uma confirmada aqui, uma totalizada na travagem das bobinas, para não ficar a bobina vibrando no funcionamento e não ocorrer fuga de corrente entre bobinas. Pronto, aqui eu já testei, essas bobinas não estão vazando nem com a ferragem, não está passando corrente com a ferragem e nem estão passando corrente entre elas, né? Não tem corrente primeira com a segunda, nem segunda com terceira, nem terceira com primeira, e nem tampouco vazamento de corrente com a ferragem. Isso eu faço com uma série dos 220, uma lâmpada. Você pode fazer com seu multímetro digital mesmo, com a função de continuidade, e faz o teste para ver se ele está todo isolado. Pronto, quando der o resinamento, ele curar, eu venho para fazer a solda das fases nos terminais, depois a solda do cabo, né? Colocação do chicote. Esse estator pegou 330 gramas de fio 18. Ele é bem pesado, pegou bastante fio. E é isso. Terceira bobina pronta, estator rebobinado. Vou dar o resinamento agora para dar continuidade ao vídeo.
É isso aí. Estator recuperado. Já resinei ele. Dei um banho de resina e dei um banho de verniz eletroisolante. E depois dei a resina. O chicote dele não foi preciso mexer. Isso aqui é um terminalzinho da bobina de pulso. O cliente disse que podia deixar que o fio lá está sem terminal também. Ele vai enrolar aqui e vai isolar. Pronto, os fios conectados. Os fios do chicote também conectados. Estator todo travado. É isso. Tá pronto, recuperado. Estator da CBR 250. É um estator grande. Pegou fio 18 AWG. 350 gramas de fio. Com 42 espiras anti-horário. 18 polos, trifásico. É isso, pessoal. Quem assistiu, muito obrigado. Dá aquela força, dá o like aí. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o dislike. Vai lá nos comentários. Se gostou, dá um salve lá, o amigo Galindo aqui. Dessa força eu vou ficar muito feliz. Beleza? Quem gostou é rapidinho, dá um like. Comenta lá se gostou. Diz aí se já fizeram algum estator desse aqui. Se batia com esse aqui, a bitola do fio, quantidade de espiras. O cliente disse que essa moto é importada, né? Eu já fiz de CBR 250, mas não era desse aqui não, era um estator diferente. Ele era mais fino e era um pouco menor. Não sei se era um chinês, né? Esse aqui é original. Agora ele disse que a moto dele, ela é importada. Bom, o estator tá feito, graças a Deus, mais uma peça recuperada. Muito obrigado a todos pela paciência. Espero que tenham entendido. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.